sobre o altar, essas experiências que eu estou vivendo desde o ano passado e essa mensagem de ontem, da semana passada que eu estudei. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu mudei alguma coisa aqui na hora. Porque é algo muito importante que eu quero trazer para vocês. Vocês já ouviram, né, falar de altar? As pessoas falam, minha vida é um altar, o altar. Mas no contexto bíblico, no contexto, né, do povo do Antigo Oriente Próximo, o que era um altar? Eu falei, pastor, o que é Antigo Oriente Próximo? É as cidades vizinhas do povo de Israel, Canaã, Egito. Aqueles povos, eles tinham uma cultura, uma visão parecida com o povo da Bíblia. Algumas coisas distorcidas, mas algumas visões parecidas. Portanto, não era diferente da Bíblia os altares. Os filisteus tinham os altares, eles levantaram altares a Moloque, a tantos outros deuses. E os altares para os povos eram pontos de contato com Deus. Se vocês lembram no Antigo Testamento, quando os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, eles têm uma experiência com Deus. Por exemplo, em Betel, Jacó levanta ali um altar quando ele teve um sonho, uma experiência com Deus. Porque para Jacó, aquele lugar era uma casa de Deus. Então o altar representa um ponto de contato com a divindade. É como que o local onde está o altar, ele é mais santo do que outros lugares, porque a divindade se manifesta naquele lugar. Então, ir até um altar é mais ou menos como ir até um orelhão e fazer uma ligação para a divindade. Para os jovens que estão aqui, pastor, o que é um orelhão? Antigamente a gente ia na rua e o telefone ficava lá na rua. Não é igual hoje que tem celular. A gente ia, colocava uma ficha, que é muito antigo, né? Aí depois veio o cartão, que a gente colocava o cartão e ligava. Então, é mais ou menos isso. Por que eu usei essa imagem do orelhão? Porque hoje nós estamos no Novo Testamento, né? O orelhão está no nosso bolso. Onde a gente vai, o ponto de contato está no nosso bolso. Assim somos hoje no Novo Testamento. Aonde vamos, nós somos o altar, certo? Mas antigamente, no Antigo Testamento, eles viajavam e locais específicos eram separados e vistos como mais santos que os outros. Então, o Monte Sinai, o Betel, eram locais onde tinham então os altares. E os outros povos também tinham os seus locais sagrados. O povo de Israel, quando se afastou de Deus, a Bíblia diz que eles levantaram altares em cidades. E esses altares estavam em montes, em montanhas, lugares altos. E Deus é contra, dizendo, né, no meio dos profetas, Oséias e os profetas do Israel, dizendo que Deus detestava esses lugares altos. Vocês vão encontrar essa palavra na Bíblia, lugares altos. Porque eram montes que eles colocavam uma imagem e construíam altares e ali faziam os seus sacrifícios e oferendas para outros deuses e não o Deus de Israel. Agora, entendendo e compreendendo que um altar, então, é um ponto de contato, é um local onde é feita uma cerimônia e é oferecido ao Deus um sacrifício. Agora a gente começa então a entender, eu quero rapidamente desenvolver com vocês, dentro da Bíblia, o altar, porque vai mudando dentre os patriarcas, a época da lei de Moisés e depois no Novo Testamento. Os povos em volta ao povo de Israel, que não estavam debaixo da lei de Deus, eles faziam os sacrifícios deles para apaziguar os deuses, a ira dos deuses, e para ganhar dos deuses, era como que uma barganha. Eu te ofereço algo que você gosta no teu altar, e você me dá em troca aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, e muitas das vezes aquilo que eu gosto.
Então, havia todo tipo de altar. Altares que ofereciam comida, altares que ofereciam sacrifícios de animais. Isso eu estou falando para os deuses. Altares que sacrificavam tantas outras coisas, que não convém falar porque os adolescentes estão com a gente aqui hoje. Mas, depois, o povo de Israel, pela lei de Deus, é diferente. Deus estipula. Para os adolescentes ficar olhando e curioso, perguntando para o pai o que é, vou dar uma palhinha para vocês. Alguns altares, eles sacrificavam pessoas, crianças, para outros deuses que Paulo vai dizer que eram demônios. Portanto, era todo tipo de sacrifício imundo que era feito. E Deus, então, estipula a lei dele, dizendo como deveria ser os sacrifícios dentro da lei de Deus. Primeiro, os outros deuses, eles viam os sacrifícios como comida. Há um escrito que é dentro desse povo do Antigo Oriente Médio, o Antigo Oriente Próximo, vocês vão pesquisar na internet, que é o Épico de Gilgamesh, que era do povo de Canaã em volta. E nessa literatura da época do Gilgamesh, diz que eles faziam sacrifícios e os deuses vinham em volta desse sacrifício como moscas no enxame para comer desse sacrifício. Então a visão que eles tinham era que os deuses se alimentavam daquele sacrifício. Nada diferente, né, que nós vemos hoje, passamos na rua, em algumas encruzilhadas, em alguns lugares, vemos alguns tipos de alimento e cerimônias onde se manifesta os espíritos e guias e consomem daquilo que é colocado ali naquele altar. Mas Deus vai dizer em Salmos que todos os animais do campo, todos os animais silvestres são dele. Então ele não come, ele não precisa de comida. Então quando o povo de Israel sacrificava um animal, que Deus ordena o sacrifício, não era para saciar a fome de Yahvé. Não era para saciar, Deus não é um Deus que gosta de churrasco. Chega um momento que Deus fala o seguinte: eu estou farto de tanto sacrifício de vocês. Vocês não transformam a vida de vocês, vocês não transformam o coração de vocês. Eu estou farto dos seus sacrifícios. Então a Bíblia ensina que não é uma questão de alimento para Deus, mas é uma questão de uma cerimônia que tem um simbolismo. E aí entra, dentro da história da Bíblia, a época de Moisés. Nós vamos, dentro do texto dessa semana, está Levíticos capítulo 6, em que era feito, uma cerimônia no altar. Vocês lembram da história? Deus tira o povo da terra do Egito, leva eles para o deserto, e em volta do Monte Sinai, em Êxodo 19, 20, Deus diz para Moisés a lei. E Deus fala para Moisés preparar um tabernáculo, que a glória de Deus, que havia descido no topo do Monte Sinai, e fumegava o Monte Sinai, Deus diz que sairia do monte e desceria a glória dele sobre o tabernáculo, sobre o meio do povo, e Deus iria habitar no meio do povo. Vocês lembram disso? Aí vem a palavra tabernacular, é habitar no tabernáculo, que Jesus tabernaculou no nosso meio. A glória de Deus veio e habitou entre nós. Quando Deus faz isso, ele estipula a cerimônia de consagração e santificação. Porque, queridos, Deus, ele é um Deus santo. E ele diz o seguinte: se eu vou habitar no meio de vocês, eu tenho regras e tenho estipulações. Não tem como eu habitar no meio de vocês, eu não me adapto à vida de vocês. Vocês têm que se adaptar à minha vida. Então, nós não convidamos a Deus e falamos: Senhor, mas não repara a bagunça, eu sou assim mesmo. Com Deus não funciona assim. A gente não fala assim para Deus: essa é a minha rotina, não repara a bagunça, vem morar comigo e entra no meu ritmo. É ao contrário, Deus fala: se eu for morar com você,
você vai ter que mudar a sua vida, você vai ter que mudar muitas coisas dentro da sua casa e você vai se adaptar ao meu ritmo. É isso que Deus diz para o povo de Israel. E aí Deus estipula como seriam as cerimônias de consagração e dentre elas, né, Deus organiza como eu disse para vocês, que havia locais sagrados. Lembra que eu falei para vocês? O altar, aonde estava um altar, era um local sagrado. Vocês lembram quando Deus manifestou a glória dele em Êxodo capítulo 3, na sarça ardente? Ele disse o que para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Então, havia ali um local santo. Aí quando Deus, então, vem habitar no meio de Israel, que desce a glória dele, o tabernáculo não tinha um lugar que se chamava o santo lugar? E depois tinha uma cortina, e atrás da cortina tinha um outro lugar que era o santo dos santos. Então a Bíblia, pelo nome, já diz para nós que havia diferença de santidade. E o santo dos santos era onde estava quem? Deus. Então, quanto mais próximo da presença de Deus, mais santo o local fica. Perfeito? Até aqui vocês estão entendendo? Por que eu estou dando esse contexto para vocês? Porque a Bíblia fala de 2 altares no tabernáculo. Um altar de ouro e um altar de bronze. O altar de ouro era o altar do incenso, que ficava na porta, na entrada da cortina do Santo dos Santos, dentro do santo lugar. E lá fora da tenda, fora do lugar santo, tinha um outro altar de bronze. Então, lá o povo vinha do lado de fora, e ali tinha o pátio. Dentro desse pátio estava o altar de bronze. Ali era feito os sacrifícios dos animais, os holocaustos. E depois o sacerdote entrava dentro do santo lugar aonde estava o altar de ouro. Perfeito? Até aqui vocês estão entendendo? Esse altar que está em Levítico capítulo 6, do texto dessa semana, está se referindo ao altar de bronze, que ficava do lado de fora. Ele era feito de madeira de acácia, coberto com bronze, uma grelha para queimar os animais, e um local para colocar a lenha. Então a Bíblia diz que o sacerdote deveria colocar a lenha no altar, e alimentar o fogo, a brasa do altar, para que ela nunca apagasse. Por quê? Porque quando eles construíram, prepararam tudo, o fogo não estava aceso, a Bíblia diz que Moisés consagrou a família toda de Arão para servir ali no tabernáculo, e diz que eles organizaram, se consagraram por 7 dias, uma semana, colocaram a lenha no altar, e a Bíblia diz que desceu fogo do céu e acendeu o altar. Então não foi o isqueiro bique que acendeu o altar. O fogo veio do céu. Não é igual os irmãos que pegam aqui o açúcar com óleo e põem fogo na nossa churrasqueira ali. Era um fogo santo, um fogo que não veio de mãos humanas, um fogo que veio de uma outra dimensão. Um fogo celestial. E Deus diz: eu dei início, eu dei a ignição, agora vocês têm que fazer com que ele não apague mais. Então, imagine só, os sacerdotes, eles deveriam alimentar o fogo santo, para que o fogo santo não apagasse. Aí a gente pensa assim: pastor, Deus não poderia dar um fogo que nunca apaga? Né? A gente fala, ia ser mais fácil, né? Deus poderia dar um fogo que não apaga, os sacerdotes poderiam assistir Netflix, não é? Fazer outras coisas. Mas Deus faz todas as coisas como Ele lhe apraz, porque Ele tem propósito em tudo. Porque Deus deu esse fogo para eles, porque o fogo que Moisés viu na sarça ardente, vocês lembram? Aquele fogo que queimava a sarça, mas a sarça não se significa então que era um fogo que precisava de lenha para queimar? Então, era um fogo que queimava sem combustão.
Então aquele fogo poderia ser o fogo do altar, não poderia? Não precisava pôr sarça, não precisava pôr lenha, que ele ia continuar queimando eternamente. Mas a presença de Deus estava lá no Santo dos Santos. Então aquele fogo era um fogo que Deus compartilhou e Deus falou assim: esse meu fogo vai ser alimentado pelos meus sacerdotes, como eu vou ordená-los. Então a Bíblia diz que os sacerdotes iam todas as manhãs. Querido, a Bíblia não fala de horas. A Bíblia fala que funcionava o relógio deles do nascer do sol ao pôr do sol. Pela linguagem que a Bíblia usa, e a Mishnah, que é a organização do templo lá na época de Jesus, do segundo templo, depois de Esdras, diz que o horário provavelmente era 4 horas da manhã. O sacerdote levantava 4 horas da manhã, a primeira coisa que ele fazia, ele ia até o altar que tinha brasas e cinzas. Então a primeira coisa que ele fazia era remover aquelas cinzas. Mas ele não podia acordar de pijama, queridos, e ir lá e tirar as cinzas. Ele tinha uma roupa específica. Imagine se o sacerdote, ele ia no guarda-roupa dele e tinha lá o que seria no nosso idioma a roupa domingueira. Sabe aquela do culto, aquela bonita? Então o sacerdote tinha uma igual, que era aquela que era usada no dia do Yom Kippur, aquela que era usada no dia das festas principais, era o éfode com as pedras. E aí tinha uma outra, que era a de linho fino. Também, linho fino significa santidade e separação. É uma roupa utilizada para entrar em lugar santo. Você lembra quando Jesus fala daquela festa que uma pessoa foi encontrada na festa e ela não tinha roupa apropriada? Significa então que para entrar em um lugar santo, nós vamos precisar de vestes santas. Vestes limpas é um simbolismo. Então o sacerdote colocava essa veste de linho fino e ele ia trabalhar com ela. Então ele removia as cinzas do altar e tinha que trocar de roupa. Por quê? Porque ele não poderia sair do lugar santo com a roupa santa. Roupa santa não se mistura com lugar comum. Roupa santa se usa em lugar santo. Então ele tinha que trocar a roupa, vestir a roupa comum e sair com as cinzas para fora do arraial. Né? Não podia jogar dentro do arraial. Aí você fala assim: pastor, não tinha carrinho de golfe, não tinha nada para ele sentar em cima e ir dirigindo. Ele tinha que caminhar. Ia fora do arraial, jogava as cinzas e voltava. Por quê? Porque tinha mais trabalho no altar. Chegava lá no altar, já era perto das 5 horas da manhã, quase 5:30 da manhã. Então ele tinha que deixar o altar organizado e limpo para receber os holocaustos. Então colocava a lenha nova na brasa que tinha ficado, porque ele não podia deixar apagar. Então colocava uma lenha nova na cinza limpa para oferecer o primeiro sacrifício do dia. Aquele altar ia haver durante o dia vários sacrifícios. Mas o primeiro sacrifício do dia não era trazido por nenhum do povo. Não era uma oferta pacífica que ninguém trazia. Era o sacerdote que tinha que pegar das dispensas do templo, que o povo ofertava, sim, mas das dispensas do templo e oferecer a primeira oferta, que era o holocausto. E a Bíblia diz que essa oferta era 2 por dia, uma de manhã e uma à tarde. E a Bíblia diz que essa oferta, Deus recebia ela com cheiro de aroma suave. E Deus fala o seguinte: todos os dias vocês vão entregar essa oferta continuamente. Guardem bem isso. E aí ele entregava essa palavra, essa oferta, esse holocausto. E depois, como que ele entregava esse holocausto? Eles cortavam o animal em partes, lavava as partes do animal e não chegava assim, e jogava dentro.
ele tinha que colocar na grelha, organizado as partes, porque tinha toda uma sequência. Por quê? Para que o fogo consumisse todas aquelas partes igualmente, não sobrava nada. Então não era algo que o sacerdote jogava ali e ia fazer outra coisa. Ele tinha, o tempo dele era para aquilo. Ou seja, não tinha como servir no altar e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Ele tinha que organizar e ficar ali, porque tinha que seguir todas as especificações. Depois que consumia tudo, começava o dia, ali depois das 7, 8 horas da manhã, e o povo começava a trazer as ofertas. E aí os sacerdotes, então, em turnos, recebiam as ofertas do povo e começavam a sacrificar. Eu pulei aqui, entre essa oferta do holocausto e a oferta do povo, havia a oferta de bebida e as ofertas pacíficas. Então, o sacerdote jogava no altar também um tanto de comida, um pouco de bebida, que é a oferta de bebida, e então esse era o dia a dia do uso do altar. E por que isso, né? Então, dei para vocês o contexto do altar. Porque tudo isso é um simbolismo. Porque quando nós vamos para Hebreus, Hebreus vai dizer que não há mais sacrifício, porque houve um sacrifício único de Jesus Cristo. Então o altar foi substituído. Hebreus capítulo 13 vai dizer que nós temos um altar que é diferente desse do Antigo Testamento. Mas o simbolismo daquele altar é o mesmo para os nossos dias. O que Deus falou muito forte comigo no ano passado, e é algo que eu estou tentando colocar em prática na minha vida. A Bíblia diz que nós somos um povo santo, sacerdócio real. Aí a pergunta é: somos sacerdotes reais. E aí Hebreus vai dizer que temos um altar que é diferente do Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento tem o sacerdote e tem o altar. Agora a pergunta é: temos hoje aquelas ofertas que são entregues para Deus todos os dias, 2 vezes ao dia? Cuidamos do altar dele como o sacerdote cuidava antes de começar o dia, cuidar do altar de Deus, limpar as brasas, deixar o altar limpo para consumir, para trabalhar durante o dia. E é isso que veio ao meu coração. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. É como que Deus falou comigo e eu quero compartilhar com vocês que nós precisamos organizar a nossa vida para que todos os dias entreguemos a Deus o sacrifício que Ele deseja. Todos os dias, sem faltar. E Deus fala assim que era de manhã e à tarde. E aí eu vou agora trazer para vocês o que Deus ministrou no meu coração, o sacrifício que Ele quer. E quão lindo e quão belo é. Queridos, eu disse para vocês, e é verdade, Deus não come, não comia. Mas a Bíblia fala que o sacrifício era como cheiro de aroma suave. Deus se deleitava naquele sacrifício. Então a ideia do altar é sim que Deus se alimenta daquele sacrifício, mas não é um alimentar literalmente, como é nas religiões pagãs. Até aqui vocês estão entendendo? Por quê? Porque em Malaquias, a Bíblia vai dizer que deixa eu pegar o texto para vocês verem aqui. Malaquias capítulo 1, pode colocar, por favor, o versículo 7. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser? Vocês estão vendo que a palavra altar e mesa está no mesmo capítulo? Vocês oferecem pão impuro no meu altar, mas aí ele fala assim: vocês estão desprezando a mesa do Senhor. É como que Deus está dizendo: o meu altar é minha mesa. Para que serve a mesa, irmãos, na casa de vocês?
Assim, não respondam que é ficar colocando bugiganga, irmãos, que a gente chega e vai jogando as coisas. Tem algo melhor. A mesa, ela é um local de comunhão, sim ou não? Assentamos à mesa e temos comunhão com a nossa família. Primeiro, é um lugar de reunião familiar. 2, é um local de comunhão familiar. É um local de alimentação. Então, o altar, ele é colocado, simbolizado como uma mesa, onde há reunião familiar, alimentação familiar e comunhão familiar. Só que a mesa é de quem? De Deus. Está dizendo aí, ó, a mesa do Senhor. Então é a mesa onde come a família de Deus, que tem comunhão a família de Deus e que se alimenta a família de Deus. E a Bíblia vai dando outros exemplos. Vocês querem outros exemplos? Ezequiel, capítulo 41, versículo 22. O altar de madeira tinha 1,5 metro de altura e o seu comprimento era de 1 metro. E seus cantos e a sua base e os seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que está diante do Senhor. Para que vocês entendam o contexto, Ezequiel está tendo uma visão do templo no milênio, no futuro. E um anjo está apresentando para ele esse templo do Cordeiro. E está apresentando para ele cada parte. Aí o anjo apresenta para ele um altar. Diz para ele, olha, o tamanho do altar, o comprimento do altar. E o anjo diz, olha, essa é a mesa que está diante do Senhor. Então os anjos sabem que o altar é a mesa. Aí, olha só, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Considerem, ó Israel, segundo a carne, não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do? Então está falando aqui que aqueles que comem do que foi sacrificado no altar são participantes do altar. Continua, versículo 19. O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Pode continuar? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês estejam em comunhão com... Porque eles estavam comendo comida sacrificada no altar dos demônios. Pode passar, 21? Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, é como que Paulo está dizendo, a ceia que nós participamos é participar do altar. Comemos do sacrifício do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Sim ou não? Este é o meu corpo que foi partido por vós e o meu sangue. Então o simbolismo da ceia é comer a carne e beber o sangue, ou seja, participar do sacrifício de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, assim como os sacerdotes comiam uma parte dos sacrifícios que o povo levava, nós também comemos e participamos da mesa de uma forma espiritual e simbólica, tá? Isso aqui não é literal. Não, o pão não é literalmente a carne de Jesus e o suco de uva não é literalmente o sangue de Jesus. Pode ligar os ventiladores, por favor? Entenderam, irmãos? Portanto, a mesa do Senhor, ela é a parte que faz esse simbolismo de participar, de comer. E aonde eu quero chegar? Lá em Levítico, capítulo... Melhor, vamos para Deuteronômio 12, 7.
Enquanto conecta, eu já adianto para vocês. O povo de Israel, eles levavam um sacrifício até o templo, que era chamado sacrifício pacífico. E esse sacrifício eles comiam no templo, na presença de Deus. Vocês lembram de uma família que o marido se chamava Eucana, a mulher Ana, e ela não podia ter filhos. E a Bíblia diz que todos os anos eles subiam até o templo e lá eles comiam. O marido dava porções para cada um da família. E quando chegava para Ana, ele dava uma porção dobrada. Vocês lembram disso? Essa porção que ele dava era uma porção do sacrifício que ele levava, entregava ao sacerdote, que ali era Eli e os filhos de Eli. Eles tomavam a parte deles do sacrifício, e esse sacrifício pacífico então voltava para a família, e a família comia ali nas dependências do templo, na presença de Deus. Então Deuteronômio capítulo 12 vai dizer isso: ali vocês comereis. Então havia um simbolismo que o povo que sacrificava participava do altar e da mesa, comia com Deus. Então parte era queimada totalmente, que subia para Deus em aroma suave, parte o sacerdote comia e parte aquele que levava o sacrifício comia. Vocês estão entendendo o contexto, que é a mesa que todos participavam? Agora entra aquilo que eu quero dizer para vocês. Nós estamos numa nova aliança. Não temos mais um altar onde sacrificamos animais para comer animais. Qual é o sacrifício que nós comemos hoje? Pastor, como assim? Queridos, eu estava orando em uma consagração um dia, e eu estava na minha casa, e eu fiz uma consagração de alimentação. E por incrível que pareça, naquele dia em consagração, eu estava, eu não sei se eu disse aqui para os irmãos da igreja, mas eu estava com alguns problemas de estômago. Porque eu comia, repetia, não deveria repetir, e aí ficava com um refluxo. E enquanto eu estava orando e consagrando, Deus disse para mim: você está passando isso porque você está comendo demais. Por isso que você está passando assim. Você não precisava ter repetido. Por que você repetiu? E aí eu estava em consagração por causa disso. E eu desci um dia na cozinha da minha casa e eu olhava para a direita, tinha comida. Eu olhava para a esquerda, tinha comida. Eu olhava para cima, tinha comida. Todo lugar tinha. Um lugar tinha pão, outro lugar tinha fruta, outro lugar tinha bolacha. Estava rodeado de comida. E aí eu peguei a Bíblia e falei assim: eu vou estudar sobre comida da Bíblia. E aí eu tenho um livro grandão assim, que faz correlação dos textos bíblicos. E eu estava estudando e Jesus diz assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Falei, aí Jesus falando de comida. Que comida é essa que Jesus tinha? Aí o contexto, irmãos, Jesus chega na cidade de Samaria, ele senta no poço, evangeliza a mulher samaritana, os discípulos vão para lá, aí vão buscar comida. Queridos, vê se melhorou o cheiro aqui dentro, vê como pode desligar, tá bom? Para os irmãos, para não pegar gripe em ninguém. Aí, quando os discípulos de Jesus vão até Samaria para comprar comida, eles voltam trazendo comida para Jesus. E aí eles começam a dizer: come, Senhor, come, come. Sabe quando a gente chega, as pessoas come, come. E Jesus falou que não, eu não vou comer, eu tenho uma outra comida que vocês não conhecem. Aí os discípulos ficaram conversando e se perguntando: quem será que trouxe comida para ele? Que comida é essa que ele comeu e a gente não viu? A gente chegou agora. E aí Jesus diz: os campos já estão brancos. E ele diz que ele olha e vê as pessoas saindo de Samaria e vindo até Jesus. Por quê? Porque a mulher samaritana foi para a cidade, falou de Jesus para a cidade e está trazendo uma multidão para ouvir a palavra. A comida que Jesus estava se referindo é
obedecer a Deus ali, é obediência, é fazer a vontade de Deus, é completar a obra para que o Pai mandou ele a fazer. Ele diz depois: nem só de pão viverá o homem, porque ele está sendo tentado por Satanás, e Satanás disse: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo: o meu alimento é a palavra do meu Pai, é fazer a vontade dEle. Esse é o meu alimento. Só que é interessante que a Bíblia então está dizendo que existe o altar de Deus. Temos um altar, Hebreus 13. E vai dizer também que nós participamos e comemos dessa comida com Deus, desses sacrifícios. E o que Deus colocou no meu coração, coloca por favor Hebreus capítulo 13, que vai falar dos sacrifícios. Hebreus 13. Pode colocar o versículo 10. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer. Ele está falando aqui de quem está ainda na velha aliança, no Antigo Testamento. Aí ele vai falar do nosso altar. Pode passar o 10, pode passar o 11, pode passar também o 12, para não tomar tempo. Vocês podem ler depois, mas eu quero ir direto. Pode passar o 14. Aqui, por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Pode passar mais um, que ele vai falar de outro sacrifício também. Aí ele está dizendo, ó, não esqueçam da prática do bem, ou seja, praticar o bem, e da mútua cooperação, de cooperar uns com os outros, pois de tais sacrifícios Deus... Então, os sacrifícios que Deus se agrada é fazer o bem, a cooperação mútua e o sacrifício de louvor, de gratidão. Então, quando pessoas agradecem a Deus de todo o coração, praticam o bem uma para com as outras, não é o bem segundo os nossos olhos, é o bem segundo os olhos de Deus. E elas cooperam umas com as outras, esses são os sacrifícios que Deus se agrada. E aí, Deus colocou isso no meu coração, que esse deve ser o meu alimento. Que nós devemos ter fome de ver pessoas louvando a Deus e sendo gratas a Ele. Que antes de fome de Outback, de churrasco, de picanha, é ver alguém fazendo bem em nome de Deus. É alguém cooperando, é a igreja unida. Esse deve ser o nosso alimento. E quando nós comemos isso, nós estamos sentados na mesa de Deus e compartilhando do sacrifício que agrada a Ele. Vocês entenderam? Então, esses sacrifícios que agrada a Deus são os sacrifícios que nós participamos. E eu termino essa mensagem trazendo para vocês um exemplo. Eu não vou abrir, vocês podem ver depois, eu quero só ministrar para vocês. A Bíblia fala em 1 Samuel sobre um homem que ele era para ser rei, mas ele não foi. Esse homem era Jonatas. E ele foi o melhor amigo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que Deus escolheu para ser rei. E Jonatas falou assim: você será rei no meu lugar. E Jonatas fez um pacto com Davi, dizendo: lembra de mim, lembra da minha prole, da minha descendência. E Davi prometeu para Jonatas que ia lembrar da descendência de Jonatas. O tempo passou. A Bíblia diz que Davi venceu guerras após guerras. Saul perseguiu Davi, Davi fugiu de Saul.
E Davi teve vitórias em todos os lados e Deus trouxe a calmaria para o reinado de Davi. Depois que Deus trouxe a calmaria, Davi, dentro do palácio real, lembrou: tem alguém da família de Jonatas para que eu possa abençoar? Como eu havia prometido. E disseram para ele: olha, tem um descendente de Jonatas, o nome dele é Mefibosete. Ele está em uma cidade chamada Lodebar, longe, escondido, fugido. E Davi diz: traga ele para que eu o abençoe. E a Bíblia diz que eles buscam esse jovem longe. Esse Mefibosete, a Bíblia diz que ele tinha os pés aleijados. Porque quando houve a guerra que mataram o pai dele, o futuro rei, diz que a ama, aquela mulher que cuidava dele, a babá, foi fugir com ele, derrubou ele e aleijou os pés dele. Então ele era um aleijado, um paralítico. E uma vez eu ouvi uma ministração do Edson Teixeira, e eu li isso também, é verdade, está na Bíblia, que às vezes ele tira umas coisas que a gente tem que ir lá olhar. Quando Davi, ele conquistou o que depois veio ser chamado Cidade de Davi, Jerusalém, essa cidade estava no domínio de um povo chamado Jebuseu. A cidade de Davi era dos Jebuseus. E era uma fortaleza, com muros. Dificilmente um exército tomaria aquela cidade. E Davi, com os seus exércitos, ele rodeou aquela cidade para conquistá-la. E os jebuseus de dentro da cidade zombaram de Davi, dizendo: aqui você não pega a gente, aqui você não entra. Ele falou assim: a gente vai colocar os paralíticos dessa cidade para lutar contra você. E os paralíticos vão vencer. Davi ficou irado, perdeu a paciência com a zombaria deles. Ele encontrou um duto pelo qual saía a água da cidade. E por aquele duto ele entrou, furou as barreiras do muro e entrou dentro da cidade e dominou a cidade. E aí ele fez como se fosse uma placa, um anúncio, que não entraria paralítico naquela cidade, porque haviam zombado que os paralíticos daquela cidade venceriam ele. Mas depois ele traz um paralítico de longe para cumprir a promessa dele. E esse paralítico entra não só em Jerusalém, não só dentro da cidade de Davi, mas Davi diz: esse paralítico vai sentar na minha mesa e altar. Mesa e altar. Ele vai comer na minha mesa continuamente, juntamente com os meus filhos. Ele vai ter o direito de filho e comer na minha mesa. E essa é uma imagem do Evangelho. Nós éramos como Mefibosete, longe de Deus, vivendo no mundo, no pecado, ignorantes de Deus. E Deus nos escolhe. Você não vem para a igreja porque você quer só vir para a igreja. Você não vem para a igreja porque o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada ficou na tua orelha e falou: se você não for, eu termino com você. Se você não for, eu não gosto de você. Se você não for, eu vou bater em você. A gente fala para o filho, ameaça. Não é. Às vezes a gente acha que vem forçado, mas é Deus que nos traz. Assim como esse homem foi buscado lá em Lodebar, na terra do esquecimento. Não existe terra do esquecimento aos olhos de Deus. Eu estava hoje, fui fazer uma visita na casa do Benê, do lado, conversei com um senhorzinho que estava construindo uma casa, pedreiro, seu Dinei. E aí ele falando para mim que a mãe dele, o pai dele ouvia o Manuel de Melo todos os dias no rádio. Ele cresceu ouvindo, nunca se firmou na igreja. E aí eu ouvi ele, falei assim: posso orar pelo senhor? Ele falou: pode. E eu comecei a orar por aquele senhor, falando que Deus o via, que Deus o conhecia, que Deus tinha uma obra na vida dele. Quando eu abro os meus olhos, ele está em lágrimas. E a palavra que veio no meu coração é dizendo para ele assim: não tem um lugar onde Deus não vê o Senhor, Sr. Dinei. Pode ser que já passou 50, 70 anos, mas os olhos de Deus jamais te deixou.
Não importa aonde você foi, aonde você passou. Talvez alguém que está aqui hoje não seja hoje o dia que você vai realmente consagrar o seu altar e participar dessa mesa todos os dias. Mas eu quero te dizer que não importa aonde você vá até o último dia, Deus está vendo, acompanhando, e Ele vai trazer de Lodebar, da terra do esquecimento. Os homens esquecem e abandonam em Lodebar, mas Deus não existe em Lodebar. Saia da terra do esquecimento. Saia, fala assim, eu quero sentar, eu quero ficar no esquecimento, eu não quero que vejam, eu não quero que me conheçam. Já pensou sair de Lodebar e sentar na mesa do rei? A gente chega na igreja e fala assim, pastor, eu quero ficar em Lodebar, não me põe para fazer nada. Eu gosto, pastor, de Lodebar, eu gosto de ficar atrás das cortinas. Aí Deus fala assim, não, mas eu quero que você sente na mesa, todos os dias. Você vai comer comigo e você vai olhar para a direita, tem um príncipe. Você vai olhar para frente, tem uma princesa. Você vai olhar para a esquerda, tem um outro príncipe. E todos vestidos com vestes reais, gloriosos. E você vai olhar para você mesmo e vai dizer, o que eu estou fazendo aqui? Por dentro você vai olhar e dizer isso, mas por fora a sua roupa é igual dos príncipes. As suas vestes são iguais, os seus sapatos são iguais, porque o mesmo rei que dá uma roupa para um filho legítimo, ele dá para aquele que ele traz de Lodebar, igual. Ele não faz acepção. O que eu diria, queridos, para uma situação como essa eu não sei vocês, como eu disse no começo do culto, que eu meditei na eternidade, e isso veio na minha mente, eu falei assim, não tem como. Não tem como eu não dizer para esse rei, eu estou aqui para fazer o que você quiser que eu faça. E ainda que eu gaste toda a minha vida aprendendo, me coloca, não importa. Sabe, queridos, às vezes a gente pensa o seguinte, eu já disse isso aqui, a gente vai chegar na eternidade, vai falar assim, que bom, eu vou descansar, eu vou fazer, vou estar lá com Deus. Parece que eu quero estar errado, mas eu acho que se a gente chegar na eternidade, a gente vai ter vontade de voltar. Nossa, pastor, para esse mundo, você vai olhar e falar assim, que coisa gloriosa e linda, Senhor, eu quero voltar e agora eu vou viver só para Ti, como eu nunca vivi antes. Se eu soubesse que era isso que tem aqui, eu tinha feito mais. Me manda de volta, para trabalhar só para o Senhor. Eu quero orar por vocês. Coloque a sua mão no coração. Senhor, guarda, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, para que o Teu altar seja aquilo de mais valor, de mais importante na vida deles. Que o Senhor possa alcançá-los, tocá-los e transformá-los. E haja, Senhor, uma vontade, um desejo dentro deles de fazer só aquilo que é deleite para o Senhor. Como o Senhor Jesus, que vivia para fazer a Tua vontade, disse que eu tenho uma comida que é fazer a vontade do meu Pai, é a palavra. Assim também seja na nossa vida, sigamos os exemplos do nosso Senhor. Que a nossa comida, a nossa bebida seja, Senhor, o Teu altar. É entregar e servir no Teu altar um sacrifício de louvor, de gratidão. É fazer o bem alcançando o próximo, aquele que está distante. E fazendo com que a Tua igreja cresça, fortaleça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.